As pessoas esquecem, liderança e poder ninguém tem se o outro não te atribui. Ponto. Eu não sou líder, eu posso ser coordenadora, presidente, diretora, mas eu não sou líder se ninguém me vê como tal. Eu também não tenho poder, eu posso ter dinheiro, eu posso ter várias coisas. Só tem poder se o outro me vê. Nunca pare de aprender, porque se a gente pensa na cabeça de quem está fazendo um processo seletivo, ele vai olhar o currículo, vai olhar o LinkedIn e vai falar assim, nossa, tem 10 anos que essa pessoa terminou a graduação, de lá para cá ela não fez nenhum curso. Então, aquele candidato já vai ser visto com outros olhos. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E o episódio de hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, muito atual, que impacta a sua vida. Nós vamos falar de mundo bunny, o que tem a relação do mundo bunny com o mercado e as competências necessárias que você precisa ter para lidar com tudo que está acontecendo à sua volta. Talvez você não entendeu muito bem o que eu estou falando. Bunny, o que é bunny? O que é VUCA? São termos que temos usados recentemente para poder descrever as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor neste mundo, né, de muita volatilidade, muita incerteza, de fragilidade, de ansiedade. Temas que nós vamos debater aqui hoje, com convidados especiais, com pessoas que entendem muito desse assunto e vão te ajudar a ter insights e desenvolver ideias para você aplicar no seu dia a dia, no mercado de trabalho, na sua vida pessoal e no contexto onde você atua. Então se liga aqui, hoje eu estou aqui com a Cíntia Bressan, que é psicóloga, que é mestre em psicologia organizacional e trabalho pela UNB e também uma das coordenadoras dos nossos cursos aqui de gestão por competências e recursos humanos no IPOG, e com o professor Marcos Medeiros, também mestre em desenvolvimento regional, especialista em finanças empresariais e também um dos nossos coordenadores de cursos aqui, dos tecnólogos, em vários cursos de gestão que nós temos aqui no IPOG. Vai ser um prazer falar com ele sobre esse tema. Se liga aí, se liga nos insights. Gente, muito prazer receber vocês aqui, Cíntia, Marcos. Estamos aqui no nosso terceiro episódio e o objetivo hoje aqui é falar de mundo bunny. Então, espero que vocês possam contribuir muito com a nossa audiência. E já convido você, Cíntia, para dar suas primeiras palavras aqui para a nossa audiência e dizer o que eles podem esperar do episódio de hoje, que nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Olha, que bom estar aqui, que bom estar inaugurando, né, com o terceiro episódio. Eles podem esperar que a gente mostre como essas mudanças que estão acontecendo no mundo, elas transformam a nossa vida no dia a dia, o nosso trabalho e, sobretudo, a nossa empregabilidade. Né? Não só enquanto colaborador, mas também os gestores vão aprender muito hoje, porque uma das grandes mudanças que a gente tem hoje é no perfil das nossas equipes desde a contratação. Eu atuo muito na área também de consultoria, atendendo muitas empresas, né? Ontem mesmo eu estava num treinamento e a gente falava sobre isso. Quais os desafios na contratação de reconhecer as competências e garantir que as pessoas se engajem e continuem entregando os resultados que as empresas precisam. Então, hoje nós vamos dar dicas muito importantes nesse mundo com tanta tecnologia, inteligência artificial, mas o fator humano, a empatia também contam muito para a gente fazer a diferença. Professora Cíntia está estreando hoje aqui, pessoal, e olha o show que ela está dando, que é naturalidade total. Olha, vai ser convidada frequente, professora aqui. Estou à disposição, é muito bom contribuir. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Marcos, o que a nossa audiência pode esperar? Como que a gente vai contribuir com eles hoje nesse episódio? Bom, Nan, primeiro eu queria agradecer o convite, estar aqui hoje discutindo um tema tão importante. Esse é um tema que é muito falado na internet, porém a gente não encontra muita coisa prática, né? O que o profissional, quais competências necessárias para atuar nesse mundo bunny, né? Então, o objetivo hoje é de mostrar competências e mostrar práticas para o profissional, como que ele se adequa a esse mundo bunny, não só o profissional, mas também as empresas. Muito obrigado pelo convite, tenho certeza que vai ser um ótimo episódio. Legal. Vai ser muito bom, eu também estou muito feliz e grata, sou a primeira mulher a participar do podcast. Olha a honra. Depois, olha aí, são 14 anos de IPOG e vim aqui inaugurar o público feminino no IPOGcast, adorei. É um prazer tê-lo conosco, professor. Então vamos direto ao ponto, então. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa nomenclatura. O que significa bunny? Tem um termo mais comum que o pessoal fala do VUCA, né? O que significa VUCA, o que significa bunny, como é que essas coisas se relacionam, e daí, a partir daí, a gente vai aqui desenvolvendo as ideias em relação a competências.
Bom, a sigla VUCA, que vem de palavras em inglês, assim como BANI também é uma sigla de palavras em inglês, ela surgiu na década de 80, quando o exército americano se deparou com a guerra contra o terrorismo, que era de uma outra ordem do que guerra contra outro país, vamos dizer assim. Então, VUCA, ele quer dizer que o mundo é volátil, muda o tempo inteiro, essa volatilidade traz uma incerteza, que é o U do VUCA, uma complexidade e uma ambiguidade. E assim a gente continuou até que perto de 2020, até um pouco antes da pandemia, mas a pandemia acelerou, intensificou a ideia de que o mundo também traz características BANI, que também são palavras em inglês que querem dizer frágil. Um belo dia nós podíamos ir ao shopping, ir a shows, se confraternizar, a restaurantes, no outro dia lockdown. E que até então, muitos de nós, como eu, acreditávamos que isso não era possível acontecer, ainda mais na dimensão global que a gente teve. Agora, hoje, quando eu pergunto para vários alunos, para várias empresas, vocês acreditam que a gente pode passar por um lockdown de novo? Todo mundo fala, acreditamos. Que hoje as pessoas já entenderam essa fragilidade que exige que a gente desenvolva constantemente resiliência, novas competências, que a gente esteja aí, né, no antifrágil, vamos dizer assim. Depois a gente tem também que no BANI o A é a ansiedade. A gente vive hoje, infelizmente, para nós psicólogos, isso é uma questão assim de saúde muito importante, a questão da ansiedade, das pessoas que têm dificuldade de viver o aqui e agora, né? O mindfulness, a atenção plena, e muitas vezes também carecem de empatia. É fato, várias pesquisas mostram o quanto as pessoas ficaram mais carentes depois da pandemia, especialmente. Porque foi um momento muito trágico, muitas pessoas perderam muitas coisas e quem não perdeu conhecidos e etc., também se solidarizou e sofreu alguma coisa com isso. Então, essa ansiedade, ela dificulta as nossas relações pessoais e profissionais. O N tem a ver com, ele é não linear, né? Então, o que a gente tem aí? Antes era um modelo cartesiano, binário, preto ou branco, 0 ou 1, X ou Y. Hoje não. Hoje a gente tem criptomoedas, inteligência artificial generativa, né, multiverso, metaverso, muitas outras coisas que o nosso modelo mental não foi ensinado a pensar dessa forma, talvez até divergente, disruptiva. Mas é inexorável, vai acontecer de qualquer forma todas essas mudanças. Então a gente tem que aprender a ler mais os cenários, os contextos, ter a humildade de falar, não entendo, me ensina como é que faz. Né? E por último, a gente tem o I, que já que ele é não linear, ele se torna incompreensível para muitos modelos mentais, né? E exige de nós o quê? Abertura à mudança e integração ao novo. O que eu posso contribuir com ele e o que ele vai me trazer. É um pouquinho nessa linha aí que a gente tem as siglas que vêm sendo trabalhadas para essas mudanças de mundo e de trabalho que percebemos no nosso dia a dia. Sim, eu vejo que a descrição da sigla realmente é tentando caracterizar a realidade, né, do mundo que está ao nosso redor. Né? Assim, o mundo está aí, está ao nosso redor, a gente percebe isso. A sigla ajuda realmente a gente, através dessas palavras, conectar com essa realidade. Né? Assim, claro que o lockdown foi uma tragédia, né, global, em uma situação que colocou todo mundo numa posição de muita fragilidade. Né? E tem outras coisas acontecendo que são semelhantes. Nós agora estamos vivendo essa grave tragédia no Rio Grande do Sul, né, assim, que também, né, colocou as pessoas numa situação, né, incrivelmente frágil. Né? Então, quando você olha isso, e quando você começa a olhar as notícias no mundo, você começa a ver que isso se repete em escala, né? Olhando, estou falando só do frágil. Então, eu queria passar a bola já para o Marcos, né, para você também acrescentar em cima disso, né? Como é que as empresas, as pessoas começam a se preparar, ou podem se preparar mais para isso, né? O que a gente tem que fazer como indivíduo, pessoa física, como pessoa jurídica, né, CNPJ, como profissional, eu digo, alguém que não é líder ainda, como alguém que já lidera. Assim, eu acho que isso a conversa de hoje é essa, mas quais são os seus primeiros pensamentos sobre isso? Como é que isso, a realidade que a Cíndia falou, vai impactando a gente aqui? Eu quero fazer um resgate histórico bem breve, né? Não vou ficar contando história aqui, né? Mas a década de 80 foi uma década muito famosa dentro da administração de estudos relacionados a planejamento estratégico. Então foi a década onde mais teve estudos sobre planejamento estratégico.
E o que aconteceu aqui no Brasil? As empresas não adotavam muito planejamento estratégico por conta da instabilidade do país naquela época, década de 80 e início da década de 90. A gente tinha uma inflação de 1000%. Então, as empresas quase não utilizavam planejamento porque falavam, olha, por que a gente vai planejar sendo que a gente não tem uma economia estável? Veio o Plano Real. Quando veio o Plano Real, as empresas começaram a exercer, de fato, o planejamento estratégico, criando metas, objetivos, né? Metas smarts, objetivos, e as empresas começaram a ter mais estabilidade logo depois do Plano Real. Só que agora, nos últimos anos, com pandemia e com essa catástrofe no Rio Grande do Sul, as empresas voltam a repensar o planejamento estratégico. Por quê? Porque aquilo que já era deliberado, que era colocado como meta, como objetivo, eu quero aumentar 10% no lucro no ano de 2024. Quando a gente pega para esse cenário de pandemia que nós passamos recentemente e uma catástrofe do Rio Grande do Sul, a gente tem que olhar para as empresas e pensar não só naquilo que é deliberado, mas também aquilo que é emergente. Aquilo que é emergente, que é um conceito lá do Mintzberg, um dos teóricos aí do planejamento estratégico, aquilo que é emergente casa muito bem com esse conceito de mundo bunny, né? Que é um mundo frágil, não linear, um mundo ansioso e incompreensível. Então, eu vejo que os gestores hoje das organizações, eles vão ter que ter muito mais habilidades e competências para lidar com esse mundo novo. Como você colocou, Ronan, isso vem sendo repetitivo nos últimos tempos. A Cíndia colocou, olha, ninguém imaginava um lockdown, o lockdown aconteceu. Agora, quando a gente pergunta em sala de aula, o que o aluno fala? Não, pode ter um outro lockdown sim, né? Então, é algo que pode acontecer. Então, as pessoas hoje acompanham os noticiários, né? E principalmente os gestores, acompanham aquilo ali com muita aflição. Porque o tempo todo pode acontecer uma mudança no mundo, né? Que é caracterizado com esse mundo bunny, né? E aí as empresas precisam se adequar adotando estratégias emergentes. Então, não é que o planejamento estratégico vai ser jogado fora. O planejamento estratégico continua. Mas o gestor agora ele tem que ter a capacidade não só de mover a organização pensando nessas características desse mundo, mas também para liderar os seus colaboradores nesse cenário. Porque as competências estão mudando. Eu estava pensando no que você está falando, assim, na minha vida de executivo, né? Estou há muitos anos nessa área. Fico pensando assim, 2022 ali, início do ano, ninguém sabia o que era ChatGPT. A gente fazia planejamento estratégico, a gente olhando, né, desenhando projeções de crescimento, planos de ação para poder promover mudanças e alcançar determinados objetivos nas empresas, né? Chega no fim de 2022... sai ali o ChatGPT, vem a público, né? Vem a público e em 2 meses tem 100 milhões de usuários. Quer dizer, você vê a não linearidade dessa característica do bunny, né? O N é o de não linear, né? Assim, como que uma coisa de um momento aqui escala, né, tão rapidamente. Você vê, o avião foi 68 anos para chegar em 50 milhões de usuários. A internet foi 7 anos para chegar em 50 milhões. Em 2 meses, nós estamos falando que o ChatGPT chegou em 100 milhões. E ele muda a realidade do planejamento estratégico. Tenho certeza que as empresas foram lá e rasgaram um monte de coisa, né? Falaram assim, caramba, agora eu tenho uma coisa aqui que muda completamente a perspectiva de eu alcançar resultados. As empresas americanas de tecnologia, principalmente, fizeram muitos layoffs recentemente, baseado, né, na implementação dessa tecnologia que começou a estar mais acessível, fácil para o dia a dia, para várias posições, né? E as pessoas estão trocando de lugar, está tendo impacto na vida das pessoas e as projeções de resultado também. Estava aqui falando com o Pedro Roriz no episódio passado e ele dizendo isso, que a Apple estava investindo, né, em carros, né, em carros elétricos e autônomos, né, em carros autônomos, e de repente agora parou esse projeto e agora começou a ir para o lado da IA, né? E estava falando um exemplo desse aqui. Então, alguém parou lá, fez conta, teve que refazer as contas, porque com essas mudanças todas, tão rápido, planos que estavam ali já há alguns anos sendo investidos, em uma unidade com excelentes profissionais que estavam todos ali alocados, então foram desmobilizados para poder se colocar em outro lugar. Então, passando um pouco da experiência como executivo, né, como é que isso impacta a gente? Então, sim, eu vou ter que reescrever talvez uma parte da minha projeção, repensar novos cenários, né? E aí eu tenho que lidar, eu como líder, eu tenho que lidar com o meu time, pessoas que
também foram impactadas, estão ansiosas, que é né, que é o A do Bunny, né? Estão ansiosas com isso. E agora o que a gente vai fazer, né, Fabi? Tem pessoas aí do time que estão aí e agora tem que projetar novos cenários e construir com outra realidade. Como é, Cíndia, que o RH, a área de recursos humanos de uma empresa, ajuda a empresa, né? Agora você que está atuando nessa linha, que fala com muitos profissionais, inclusive nos nossos cursos, como é que o RH tem que se preparar para isso? Como é que ele pode ajudar as organizações e as pessoas a viver essa realidade? Olha, é um grande desafio. A gente vem falando que o RH hoje, ele atua como business partner, ou seja, ele é um parceiro de negócio dos gestores. O grande cliente dele são os líderes, para apoiar nisso. Só trazendo alguns dados, dentro disso que vocês falaram do chat GPT. Estima-se que até 2030, 85 milhões de empregos serão perdidos devido à inteligência artificial generativa. Mas 97 milhões serão criados. E eu sempre faço a seguinte pergunta: você vai ficar no 85 ou no 97? Porque você como líder, você como profissional, enfim, porque você tem essa opção de escolha, só que toda escolha tem um preço. E às vezes as pessoas querem os benefícios, mas não querem os deveres, né? E isso é uma coisa que a gente enfrenta muito hoje em relação ao RH apoiar os líderes no mercado de trabalho. No relatório de GPTW, das tendências de pessoas desse ano, inclusive, Ana, me diz se você acredita nisso. A primeira preocupação do CEO, crescimento. Segunda preocupação do CEO, performar pessoas para esse crescimento. São as duas grandes preocupações do CEO que o GPTW traz no relatório esse ano. Então, quando a gente olha isso enquanto um RH, dentro de uma estratégia tão volátil como o professor Marcos trouxe aqui, né, que a gente tem que estar o tempo todo se reintegrando e se readaptando, a gente tem um RH cada vez mais na ponta, conhecendo o negócio. Então, ele deixa de ser uma salinha onde as pessoas vão para saber sobre descontos no seu contra-cheque, ou se vai ter feriado ou não. Ele sai desse movimento muito mais, vamos dizer, documental de administrar pessoas e vai para o movimento de desenvolver pessoas muito mais estratégico. Andando junto com o board, o CEO, a diretoria, para falar, ok, qual é o nosso próximo, qual a nossa próxima diretriz? Qual a nossa próxima meta? É crescer? Nós vamos abrir novas lojas? Nós vamos crescer como? Então, me traz o perfil que você quer crescer e eu te trago o perfil das pessoas que a gente precisa e nós vamos buscar essas pessoas no mercado. Ou também, o que eu considero importantíssimo, desenvolver as pessoas da casa para que elas consigam entregar essas competências e estarem contribuindo para essa estratégia. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava ministrando um treinamento para uma cooperativa de crédito. E aí as pessoas, às vezes, saem do que eles chamam de bancões, né? E vão para as cooperativas de crédito, falando, não, é um mundo cooperativista, aqui tudo é mais leve, eu não tenho que me preocupar tanto com meta e etc. E aí os gestores falando, Cíndia, não, né? Aqui também tem meta, aqui a gente também tem pressão, aqui as pessoas também têm que contribuir. O associado que coloca dinheiro aqui, ele quer o seu retorno. E eu falei, pois é, eles não entendem que é um negócio no pressuposto cooperativista, mas é um negócio, né? E então é isso. Eu vejo que o RH mais pode contribuir é trazendo essa consciência para os gestores do papel dele também, de ter essa visão, mas ser empático, né? Se colocar ao lado dos seus colaboradores, entender um pouco da visão deles e, ao mesmo tempo, que ele tenha tanta clareza de onde ele quer chegar que isso é inconfundível para a organização inteira. É muito bom quando você chega num lugar e a missão, a visão, a estratégia dela tá tão clara que eu não preciso ter isso num quadro, eu não preciso ter isso na intranet. Eu vivo isso. Eu faço a pergunta, qual a missão do Google? Ninguém decora a missão do Google, mas meus alunos respondem, eu uso... Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Do que você sentiria falta, então, se o Google desaparecesse para responder a missão? Eles, eu sentiria falta de acesso rápido a informações organizadas. Essa é a missão do Google. E ele não precisa decorar, porque ele sente isso. Vive aquilo, né? Ele vive aquilo. Então, um grande desafio de cultura que a gente tem hoje, porque para lidar com esse mundo, VUCA, BANI, inteligência artificial e etc., nós precisamos de uma cultura que suporte isso. E essa cultura, ela não vai estar nos quadros, ela vai estar vivenciada, porque se eu escrevo uma coisa, mas pratico outra, eu deixo ambiguidade.
E aí é histórico. Na ambiguidade, o colaborador busca o interesse próprio. Ele deixa de ter uma cola, porque a cultura é uma cola. Ele deixa de aderir à cola Legal isso. organizacional e fala: peraí, nem eles sabem o que eles querem. Eles escrevem uma coisa, praticam outra. Eu vou fazer o que é importante para mim, o que é interessante para mim. Gostei dessa frase. Na ambiguidade, O colaborador colaborador busca o busca um interesse. interesse pessoal. Isso significa, então, que os líderes têm que realmente estar muito atentos a fortalecer a cultura para que haja essa âncora, né? Os colaboradores entendam que comportamentos são esperados para viver esse mundo que está em mudança assim tão grande, né? E eu estou passando por essa experiência aqui, né, no IPOG, então eu estou aqui há pouco tempo e essa foi uma das coisas que eu enxerguei rapidamente, sim, que era a necessidade da gente adequar os elementos da cultura para viver um novo ciclo, né, de desenvolvimento, de crescimento, porque assim, a preocupação número 1 dos CEOs por aqui, né, assim, de todo CEO. O crescimento é mandatório, é um mandato que o CEO recebe, né? O crescimento não porque o acionista quer, não porque tem inflação e porque os custos aumentam e você tem que realmente aumentar o faturamento, né, para poder manter a rentabilidade no patamar que já estava, né? Não porque se você não ocupar o espaço e crescer, o seu concorrente vai ocupar aquele espaço e você vai ficar cada vez mais pressionado e acuado, mas talvez muito mais pelas próprias pessoas que estão na empresa, porque quando as empresas crescem, elas abrem oportunidades para as pessoas aprenderem, se desenvolverem, que é sim o interesse das pessoas, elas querem se desenvolver, aprender, crescer, ganhar mais, realizar seus sonhos, a empresa sempre é um meio para que ela faça isso, né? Então, gostei dessa colocação, quer dizer, a ambiguidade gera esse conflito e ele vai buscar um porto seguro, que é o interesse próprio e tal. E a cultura é, sim, um antídoto, se a cultura é forte, é um antídoto para isso, o líder tem que trabalhar esses aspectos de cultura conectado com o mundo que anda rápido. Então, por exemplo, um dos nossos valores aqui é desafiar constantemente o status quo. Né? Então é isso, ó, o professor Max aqui está reforçando. Tá né? reforçando, ele tá na ponta da deles língua. É uma forma de você estar sempre chamando a atenção das pessoas para, do jeito que está, se ficar sempre assim, em algum momento isso, devido a todas essas mudanças, a ambiguidade, a incerteza, né, tudo isso não vai funcionar mais. Então é importante a gente estar sempre desafiando. Isso faz sentido, Marcos? Como é que se encaixa aqui no seu dia a dia, inclusive com os alunos de todos os cursos de gestão que a gente está lá? Não, faz total sentido, né? E aí, eu lembrando aqui com a fala da Cíndia e a sua, eu lembrei de uma frase do Peter Drucker, né? Nada adianta estratégia se você não tem uma cultura muito bem definida, né? A IBM fez uma pesquisa recentemente, né, que 120 milhões de pessoas terão que ser requalificadas nos 12 maiores países do mundo hoje. E isso só considerando 12 países, né? E quando a gente fala de requalificação dessas pessoas, tem tudo a ver com cultura organizacional. Por quê? Como que as empresas hoje vão lidar com essa requalificação? Ela vai terceirizar isso, vai entregar para uma instituição, ou a requalificação vai ser feita lá dentro mesmo, né? Eu lembro, há mais ou menos uns 6 anos, eu participei de um evento e um dos palestrantes mostrou uma inteligência artificial da IBM, que na época chamava Watson. Watson, né? Você chegou a ver? Precursor. Sim, o precursor. Isso. E nesse evento, ele falou o valor e era um negócio, assim, muito proibitivo. Ninguém iria usar o valor que ele tinha colocado lá. Você podia baixar no celular, tinha um aplicativo, e ele falou o que o Watson fazia, que tinha capacidade de ler um texto, e aí, lendo aquele texto, ele poderia falar quem escreveu o texto, e mostrou uma série de habilidades do Watson. Isso há uns 5, 6 anos atrás. Eu lembro que tinham vários gestores no evento, professores, coordenadores de curso, todo mundo ficou olhando um para o outro e falou, não, isso nunca vai chegar. O que aconteceu? Chegou mais rápido ainda, chegou uma versão muito melhor e lembro um livro muito famoso que é Free, chegou de graça. Você pode usar o ChatGPT hoje gratuitamente, e é o que todo mundo tá usando. Então, esse cenário que a gente imagina, a cultura organizacional, ela tem que se fortalecer ainda mais do que era. Porque quando você coloca inteligência artificial em jogo, será que a cultura, ela sustenta a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial dentro das organizações hoje, ela é um novo colaborador. Só que ela é um novo colaborador que entrega muito. Eu estava vendo um estudo de caso numa empresa na Suécia, ela implementou uma inteligência artificial que está fazendo o trabalho de 700 pessoas. Nossa. 700 pessoas. Uma boa inteligência artificial. Então, a organização hoje, o desafio é muito grande. O desafio de requalificar essas pessoas,
o desafio de selecionar essas pessoas. Então, o RH como parceiro faz total sentido. Só que o próprio RH dentro das organizações, ele vai passar por uma ressignificação. Porque ele não vai ser apenas um pagamento de folha de pagamento, ele vai fazer um pagamento de folha, pagamento de salário. Ele tem que ter uma estrutura dentro da organização muito mais complexa, que talvez hoje a gente nem saiba o que vai ser, o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Então, as organizações hoje elas passam, além de ter a sua missão como base, ela também tem um propósito de desenvolver as pessoas que estão ali dentro. Então, eu acredito muito que isso vai mudar muito. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, mas a gente tem uma certeza. Qual que é a certeza? Que o papel do RH dentro das organizações hoje vai mudar e ele vai ser muito mais importante para poder implementar essa cultura organizacional que a gente está falando aqui. Legal. Então, deixa eu tentando já consolidar algumas coisas. Adorei o conceito da ambiguidade. Acho que a gente trouxe um tema importante para o líder aqui, que é fortaleça a sua cultura. Mensagem clara. Fortaleça a cultura. Cultura é antídoto contra o mundo bunny. As pessoas vão ter pelo menos uma âncora dentro das organizações. O papel do líder é esse. Agora, pensando na pessoa, no trabalhador ali, no analista, né, no operador, nas pessoas que estão ali no dia a dia, que realmente fazem um trabalho e que estão começando, às vezes, suas carreiras, enfim, como é que eles têm que fazer, Cíndia, para no dia a dia, de forma prática, para lidarem melhor com isso, né? Que 2, 3 conselhos a gente pode dar de forma prática, no dia a dia, para essas pessoas passarem, né? Terem menos ansiedade, lidarem de forma mais, terem mais flexibilidade, lidarem de forma mais tranquila, né? Porque se isso não vai mudar, se a realidade é essa, como é que eu vivo melhor nessa realidade? O que você pode dar de dica aqui para a nossa audiência? Eu posso propor um exercício para a nossa audiência? Super, vamos lá, Você estava esperando. Você que está aí nos assistindo, pega aí um papel e caneta, dá um pause. Nossa, Eu vou trazer eu algumas pegar aqui também. competências. Peguem, isso, anotem. Vamos lá. Eu vou trazer algumas competências que hoje vão projetar você na vida com tranquilidade e também nas empresas. Faz uma autoavaliação, coloque aí uma nota para você de 1 a 10. 1 é, nossa, nem sabia que isso era importante. 10 é, meu Deus, como eu tenho isso e nem sabia que o nome era esse. Sou expert. Então, pensem que são justamente as competências utilizadas mais na contratação ontem. Uma parte delas saiu do Fórum Econômico Mundial, que sempre propõe as competências do futuro, e outra também pode ser encontrada no perfil da futurista Marta Gabriel. Saiu esses dias. Então, primeiro importante, com 49% das respostas que vai dominar o mundo do trabalho. Eu me comunico bem? Então, a primeira é de 1 a 10, o quanto você se comunica bem. Lembrando, para se comunicar bem, não é só uma questão de oratória, é uma questão de autenticidade. Eu tenho segurança no que eu estou falando, eu faço o que eu estou falando. E é essa também, abrindo um parênteses, a dificuldade que as empresas vão ter na cultura com sistemas de inteligência. Porque a pessoa fala, olha, nós fazemos isso, mas nem tanto. E a pessoa entende que é aquilo, mas talvez não é tanto aquilo. A inteligência artificial, não. Se eu falo que faça aquilo, ela vai criar sistemas e processos para fazer aquilo. Então, a gente vai ter que ser cada vez mais autêntico. Uma outra competência importante, além da comunicação, você faz uma boa gestão do tempo. Então, gestão do tempo. Tempo é hoje um recurso muito mais valioso que diamante ou que qualquer outra coisa que você imagina. Porque ele é escasso, limitado e não renovável. Então, você faz uma boa gestão do tempo, até para compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Terceiro ponto importantíssimo, você sabe solucionar problemas complexos. Porque esse mundo VUCA bunny vem cada vez mais trazendo complexidade. Então, a pergunta é, eu sei ter um olhar 360 para falar, ó, vamos resolver isso dessa forma, porque isso vai nos ajudar, talvez não agora, mas lá na frente. Eu tenho essa visão que tem a ver com planejamento estratégico e tudo. Essa é outra competência importante. Próxima, eu sou criativo. Eu proponho soluções novas para problemas antigos. Eu ouso, que a criatividade tem um toque de coragem e ousadia para eu propor o novo, para eu dar a minha cara a tapa, porque pode não dar certo também. E aí, se você é gestor, faz essa reflexão. A cultura da minha empresa é permissiva ao erro novo? Não aquele erro que você erra sempre, né? Porque aí ninguém merece. Mas se a pessoa que quer ser criativa, trazer inovações, pode dar certo ou não. Como é que eu lido com isso? É uma forma que eu aprendi de não fazer ou é uma forma de julgar e crucificar? Porque isso define a cultura de criatividade dentro das empresas. E uma outra competência, eu sei me relacionar bem, sobretudo gerir equipes. Dá uma nota de 1 a 10.
sei me relacionar bem e gerir equipes, porque nós sabemos que sozinho a gente vai mais rápido, mas com certeza é juntos que nós vamos mais longe, né? Parafraseando, é juntos bom que a gente fica melhor. A festa junina, né? Eu vou me dar uma licença poética, mesmo enquanto acadêmica, para falar dessa forma. E tá na época, né? Eu Tá tamo na junto aí. época, né? Tá na época. Então a pergunta é essa: você consegue, enquanto líder, contratar uma pessoa para sua equipe que é melhor que você e desenvolver essa pessoa? Porque o que eu mais vejo, às vezes, é a insegurança do líder. E aí ele centraliza, e ele é o dono da verdade. Quando, se ele desenvolver uma equipe que é melhor que ele corre risco? Claro, mas todos nós corremos risco. A vida é um risco. Mas ele também corre o risco de ser projetado para cima, porque conseguiu uma equipe forte. Porque se ele tiver uma oportunidade de crescer, ele tem quem vai sucedê-lo. E sucessão é um grande drama nas empresas hoje. Então, essas seriam competências que dependem do seu autoconhecimento, em primeiro lugar. Primeira coisa, eu me conheço verdadeiramente? Eu sei o que eu quero, meu propósito, né? Nós falamos aqui de missão, visão, valores de empresa, mas as pessoas também precisam disso. Sim. A gente vai dar uma mentoria aqui no IPOG esse final de semana sobre isso. Mentoria de carreira, onde a pessoa vai criar o plano de desenvolvimento individual dela baseado nisso. Qual é o meu propósito, né? O que eu quero para o meu futuro, qual é a minha missão, como é que eu ajudo as pessoas, como é que eu vou, quais são os meus valores. Eu sempre falo que o processo de recrutamento e seleção, né, no caso a seleção, é uma via de mão dupla. Eu escolho a empresa e a empresa me escolhe, não é só a empresa que escolhe. E eu escolho baseado em quê? Nos valores. Que é isso que vai fazer a aderência da cultura, que é isso que vai gerar a não ambiguidade. Quando eu escolho uma empresa cuja cultura, que é praticada, por isso tem que ter coerência com o que está escrito, é aderente aos meus valores. E aí, depois que a gente fala desse match, né, que aí deu um match, um bom casamento, as pessoas seguem entregando as suas melhores competências. E aí a empresa segue tendo cada vez mais inovação, crescimento, produtividade, lucro, e todo mundo divide esse bolo que vai crescendo, né? E eu queria que muito isso saísse da ideia de ser um castelo encantado da Barbie, eu uso muito essa expressão, para se tornar uma vida como ela é, bem Nelson Rodrigues, que a gente pudesse fazer isso. Pera aí, calma aí, respira fundo, respira, que aqui recebemos aqui uma aula, que vamos lá, Max, vai com você, eu notei só um caminhão de coisa aqui, nós vamos mergulhar um pouco nesse assunto aqui agora. Claro. A nota era 50, né? Quero dizer, era 10, tinha que ter uns 50, era isso? A nota? Exato. Pergunta aí para você, qual foi sua nota? E se liga que nós vamos falar mais sobre isso aqui agora, como é que a gente aumenta essa nota? E faz uma média, né? Será que pelo menos ele tem aí uma média que dá para passar? Eu digo que eu sou uma professora brava, né? Muitas vezes, em vez de Cíndia Bressan, me chamavam de Cíndia Pressão aqui. Oremos. Então, precisa ter aí pelo menos um 7, eu diria até um 8 para passar com louvor. Quem saiu com 40 pontos, eu diria que tá legal. Tá legal. Quem saiu com 40 pontos. Quem tá ali entre 25 e 40, pode melhorar. Quem tá abaixo de 25, se liga mais ainda aqui, que a gente vai te ajudar a sair dessa. Vamos lá. Com Acho que você pode melhorar muito. Eu queria comentar sobre isso mesmo. Um conceito de um professor lá do MIT, o Peter Senge, que ele fala sobre organizações que aprendem, né? Uhum. Isso está muito ligado com a questão do aprendizado contínuo. Então, quando a gente coloca esse conceito de organizações que aprendem, né, são organizações que se reciclam, que estão mudando, transformando o tempo todo, as organizações mudam e os seus colaboradores também. Sim. Porque os colaboradores devem olhar para essas competências junto com as organizações e falar o seguinte, beleza, eu tirei a minha nota, não foi boa nas competências que a Cíndia colocou. O que a gente pode fazer para melhorar essa nota, para poder conseguir melhorar essa questão das competências? Só que esse não é um desafio só do colaborador, ele é um desafio também das organizações, porque o colaborador para trabalhar, para poder melhorar essas competências, ele tem que estar num ambiente organizacional com uma cultura que permita isso. Como a Cíndia colocou, a organização ela está disposta a cometer novos erros. Será que o líder realmente ele apoia isso? Será que ele realmente quer um colaborador que se arrisca, que inova, que traz novas ideias? Então, você tem que ter uma cultura de liderança que o colaborador tem essa capacidade para se desenvolver, ou ele vai ser dispersado dentro da organização. Pelo menos é assim que eu penso. Nossa, legal. Estou até pensando por onde eu começo aqui dos 5 itens, porque é a minha realidade. Eu estou agora compartilhando a minha experiência como, né, líder e quando eu olho para os meus liderados, quando eu vejo como eu posso ajudá-los, ou o que eu gostaria, que eu espero também que eles desenvolvam, né, o que manifestem ali no dia a dia. Então, quando você fala de comunicação,
a importância, né, de comunicar com simplicidade, com clareza, não é? De forma objetiva, com clareza, sendo autêntico. Ninguém precisa ser um grande orador realmente para comunicar bem. Né? E para você comunicar bem, se você não faz isso hoje, talvez é concentrar nisso, simplicidade, clareza, e praticar. Comunicar é praticar. Ouvir bons comunicadores, repetir o que essas pessoas fazem. Né? Não é difícil de aprender. Uma prática que eu uso muito, que combina a gestão do tempo com comunicação, eu escuto muitos comunicadores. E eu escuto como? Como a maioria das pessoas escuta, eu acho. Né? Eu ligo o YouTube ali, no foninho, no trânsito, eu estou ouvindo, estou andando, às vezes em alguns momentos. E claro, eu preciso dos meus momentos de solitude, onde eu tenho que me desconectar completamente. E aí na gestão do tempo, que eu acho que é importante para lidar com a ansiedade, você ter os seus momentos pessoais, um esporte, uma música, uma contemplação, que você desconecta de tudo, tem que tomar esse cuidado, porque eu acho que as pessoas hoje estão cheias de informação. Eu tenho esses momentos, mas ao mesmo tempo, durante a semana, eu procuro aprender muito, então eu estou sempre ouvindo. Então essa é uma dica importante, você pode sim ouvir podcasts, vídeos no YouTube, outras pessoas, mas coisas que te agreguem, né? Acho que temos hoje, né, muitas distrações disponíveis que não agregam nada, que é ver, né, futilidades, vamos dizer assim, que eu diria que você, na gestão do tempo, pode dedicar pouquinho tempo para isso, né, e mais tempo para desenvolver essas competências aqui. Né, para começar com essas duas, comunicação e gestão do tempo. Faz sentido, Cíntia? Faz todo sentido, né? E a gente está falando do Google como um buscador e etc., mas falando desse mundo, dessa mudança, principalmente das novas gerações, né, que tem um modelo mental muito diferente. Então, se a gente pensar a geração Baby Boomer, X e talvez um pouco da Y, eles têm um modelo mental mais cartesiano, mais X ou Y, né, mais estável, porque viveram momentos de uma maior estabilidade, vamos pensar assim. Pós-guerra, pós-segunda guerra. Agora, se a gente pega uma geração Z, uma geração alfa, né, que é aí dos seus 14, 15 anos, eles têm outro modelo mental, porque eles já nasceram dentro da tecnologia. Eles já nasceram crianças, bebês de 8, 9 meses, passando dedinho na tela. Touchscreen, se o negócio não for touchscreen, ele... Como assim? Eu tô apertando e não tá indo. Então, é um novo modelo mental que a gente vai precisar desenvolver enquanto líder para lidar com esses grupos diferentes. Né? E como é que nós vamos? Eu acredito muito na ideia de que um líder justo, e essa é uma característica muito importante, junto, é claro, com a humildade, etc., é um líder que entende que as pessoas são diferentes e trata as pessoas de maneira diferente, porque justiça não é igualdade, as pessoas não querem mais ser iguais. Nunca quiseram, mas agora menos ainda. É equidade, é promover o equilíbrio. Porque tem colaborador que para eu ser um líder que ajuda ele a gerir o tempo, a se comunicar, e várias dessas daqui, eu vou sentar do lado dele e vou fazer uma planilha junto com ele. Porque ele não sabe, ele está inseguro. E outro, se eu fizer isso, ele vai dizer, me deixa trabalhar, depois eu te mostro, não precisa me vigiar, não. Então, reconhecer essas diferenças, e aí a gestão do tempo, porque vai envolver eu dar um tempo de qualidade para conhecer cada um dos meus colaboradores, faz toda a diferença. Ô, professor Max, alguns me perguntam como é que eu faço gestão do tempo, assim, vou dar algumas dicas aqui bem rapidinhas da minha agenda, por exemplo. Primeiro, eu sou dono da minha agenda. Minha agenda é super concorrida, um monte de gente quer falar comigo e tal, e se eu comecei com aquela prática de tenho uma assistente disponível para me ajudar em algumas coisas, em tarefas que economizam o meu tempo, então, e essa é a grande, né, eu diria assim, essa é o grande presente que elas nos dão, né, pessoas que estão ali abrindo espaço, tempo disponível na agenda ao realizar tarefas que podem me permitir esse tempo disponível para assuntos mais importantes. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas com temas que realmente já estão pré-combinados. Mas eu sou o dono da minha agenda. Quem define o horário que está disponível sou eu. Então, ninguém pode chegar lá e marcar um horário na agenda, porque como era antes, as pessoas marcavam horários na minha agenda. E eu tinha que seguir aqueles horários, porque... né, vinham lá na minha assistente, essas pessoas marcavam, ela via que estava livre, ela colocava lá as reuniões, né? Só que elas não estavam conversando com as minhas prioridades, né? Então passou um tempo que eu falei, não, quem cuida da minha agenda sou eu, não preciso de ajuda nenhuma para cuidar da agenda. Eu mesmo marco o compromisso, eu mesmo defino o horário, eu mesmo que falo, porque está de acordo com as minhas prioridades, isso é um pouco de gerir o tempo, né? Então, às vezes vem um convite para participar de 2 reuniões ao mesmo tempo. Aí uma outra dica que eu dou pois se você tem 2 reuniões e você está sendo convocado ao mesmo tempo, você só vai poder estar numa reunião,
Então, talvez seja interessante você pedir o material antecipado daquela reunião para você dar uma olhada e manifestar a sua opinião, já que estão querendo a sua presença ali. Que às vezes as pessoas querem uma avaliação sua, um parecer. Então, pede o material antecipado, manifesta a sua opinião. Ah, não é possível ver o material antecipado? Manda um representante, manda alguém para te representar. E não precisa ficar ansioso com isso, porque eu acho que é um jeito de você lidar com a ansiedade. Você cumpre o papel de estar presente com um representante. Tá? Isso são algumas dicas que eu uso, assim, básicas para ajudar na gestão do tempo. Mas tem como treinar isso? Claro que tem. Sim. Tem como treinar, você tem muita literatura sobre isso, tem formas de você aplicar conceitos básicos de olhar prioridades e tudo, né? E achei muito importante também conectar com equilibrar. Como é que eu vou lidar com a ansiedade se eu não equilibrar? Se tá tudo 8 ou 80, né? Vai tudo para um determinado ou para o outro. Eu tenho que estar com a vida pessoal também, familiar, né? Tem que ter espaço nessa minha agenda, né? Tempo para mim, tempo para a família e tal. E isso vai exigir uma certa habilidade, falar não para algumas coisas, né? Falando em gestão de tempo. Eu falo que a gente educa as pessoas nos relacionamentos. Educo se eu vou responder o WhatsApp assim que ficar o 2 tique azul. Educo o que ela pode esperar de mim. A gente educa os relacionamentos com todas as pessoas. Independente se é seu gestor e tudo, a gente vai educando. Uma dica que eu dou para gestão de prioridades, né, para gestão do tempo, se você tem muitos afazeres, a pergunta é: qual, se eu fizer primeiro, ajuda os demais? Esse que eu vou fazer. Então, se eu tenho muita coisa ali, ou até muitas reuniões, qual delas, se eu investir meu tempo, já vai ajudar a definir coisas para as próximas? E aí, vou seguindo. Vamos falar de criatividade, então. Gostei da competência criatividade. Vamos falar, porque eu gostei o Marcos estava puxando para esse lado, né, da cultura. Quero ouvir um pouquinho ele sobre isso, porque tem um valor aqui, um comportamento que a gente, né, que eu tenho estimulado aqui, que é esse do testar rápido, errar rápido, adaptar rápido e testar rápido, aprender rápido, adaptar rápido, né, e alinhar rapidamente, né, e refazer rapidamente, ajustar rapidamente. E isso é uma forma da gente treinar as pessoas, né? Se você testa, erra rápido e aprende, adapta rápido, você gera um ciclo, né, para a pessoa poder experimentar novas ideias. Isso e ajuda na criatividade, no sentido que você dá liberdade para as pessoas colocar as suas ideias, né? Porque realmente é muito difícil um local onde você tem que acertar sempre, né? Numa cultura onde você não pode testar ideias e você vai ser repreendido, vai ser muito difícil de lidar com todas as mudanças, porque é necessária essa... Como é que você enxerga isso, Marcos, no dia a dia, assim, e como que a gente pode passar alguma orientação para as pessoas que nós estamos assistindo para buscar exercer a criatividade? Bom, eu enxergo que isso não é possível fazer sozinho. Que dentro da organização você tem equipe, você tem líder, tem liderado, e que é uma competência que as organizações precisam adquirir, aceitar a criatividade. Quando a gente pega uma das empresas mais inovadoras do mundo, que é a 3M, o colaborador que trabalha na 3M, ele pode se dedicar até 30% da sua carga horária diária para poder inovar, para poder criar novos produtos para a própria 3M. Então, essa é uma cultura que a organização tem que permitir, porque tem muita organização que não permite isso. Não, o colaborador está ali para ele cumprir aquelas 8 horas diárias, pronto, acabou. Então, primeiro, a organização precisa adaptar a cultura para poder incentivar a criatividade, porque muitos falam que incentivam e apoiam, mas quando a gente vai olhar para a prática, para a execução, nem todas fazem. Então, primeiro, a organização precisa aceitar a criatividade, aceitar o colaborador criar, inovar, errar, aprender rápido e corrigir. E também o colaborador tem que entender que dentro da organização ele não faz tudo sozinho. Quando você fala, Ronan, olha, eu tenho ali 2 reuniões para eu participar, então eu tenho que priorizar, eu tenho que escolher qual eu vou participar. O colaborador hoje dentro da organização, ele tem que saber fazer isso, priorizar. E na hora que ele vai criar, inovar, fazer coisas novas, ele tem que entender que ele não está sozinho dentro da organização, que ele está junto com a equipe e que aquela equipe vai ajudar a atingir aquele objetivo ao inovar. Eu falo muito aqui na coordenação, coordeno um curso e eu tenho uma equipe de professores. Às vezes, que não adere a uma estratégia, que não adere a uma metodologia ou que não inova, ele derruba o grupo inteiro. Então, é importante que o colaborador entenda que ele está dentro de uma cultura da organização, que ele tem que inovar, ele tem que criar coisas novas, mas ele não está sozinho. E sozinho ele derruba muita coisa dentro da organização. É assim que eu penso. A organização adaptar isso à cultura organizacional, você ter uma equipe que apoia a criatividade e a inovação, e o colaborador entender que ele não está sozinho, que ele está junto com a equipe e aquilo que ele está fazendo não é apenas para o seu bem-estar.
ele está fazendo algo que vai melhorar não só a sua vida, mas também a organização. É assim que eu entendo. E dentro disso tem uma competência muito importante, que eu acho que até a Cíndia vai falar, a gente estava vindo para cá, a gente estava discutindo sobre isso, que é a questão da empatia, que é você se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que a criatividade sem a empatia, ela não tem muito efeito, não tem muito resultado. A gente tem que ter criatividade e empatia juntos, se colocando no lugar do outro, se colocando no lugar do líder, porque às vezes o líder, ele tem que brecar um projeto. Então, por que o líder está tomando aquela decisão? Então, eu acho que a criatividade, ela vai junto com a empatia. As organizações implantam essa cultura de criatividade e todo mundo indo para o mesmo lado, adotando a mesma estratégia. Legal, muito bom. Essa eu acho que é uma coisa muito importante. E eu vejo aqui que nas competências que a Cíndia falou, comunicação, gestão de tempo, solucionar problemas complexos, que é uma competência que você aprende a fazer isso, tem ferramentas para isso. Tem pessoas que naturalmente têm essa inclinação, né? Tem uma inteligência para isso natural, mas você aprende, né, a resolver problemas complexos com a ajuda de ferramentas. É possível fazer isso, né? Tem métodos para isso, frameworks que quebram um problema complexo em problemas menores e te dão pelo menos um caminho. Não é só para grandes engenheiros e gênios aqui resolver problemas complexos, né? Isso tem método para isso. Falamos de ser criativo e também de relacionar bem e gerir equipes. Quer dizer, todas essas competências, comunicação, gestão do tempo, solucionar problema complexo, ser criativo e relacionar bem, fala com qualquer nível profissional, né? Independente do nível que você está começando sua carreira, você... né? É um especialista, você escolheu não ser líder, você é um especialista que está evoluindo dentro da organização onde você está, você não está inclinado a liderar pessoas, mas você é uma pessoa que quer se especializar cada vez mais e ser sênior naquilo que você faz, você precisa ter essas competências para lidar com o mundo bunny, né? Se você é líder, além de ter essas competências, você também tem que saber gerir equipes, desenvolver pessoas, né? Nesse mundo que está mudando, porque desenvolver essas habilidades nas pessoas, afinal de contas, sem elas ter essas habilidades, vai ser mais difícil alcançar seus resultados, e afinal um líder está aí para alcançar resultado, certo? Né? O Cíndia, me diga então aqui, de tudo isso que nós falamos, isso gera uma certa pressão nas pessoas, de alguma forma, né? Gera um lado de, então eu tenho que aprender isso tudo, e entra um assunto que eu tenho visto mais recorrente nas empresas, né? Pessoas, do lado da ansiedade, pessoas que estão tendo que lidar com essa questão da saúde mental, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo que tem que fazer, parece que eu tenho que aprender tudo ao mesmo tempo e tal, não é bem assim, a verdade é que você tem que fazer escolhas, né, e tudo, mas acaba gerando ansiedade, algum tipo de instabilidade nas pessoas e até afastamento das pessoas das suas funções para isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado da saúde mental. Como é que isso, o que está acontecendo nas empresas, o que você tem observado sobre isso? Como é que os profissionais e as empresas podem se comportar para lidar com isso, com essa ansiedade que está aparecendo, né, no meio do trabalho e que preocupa? Nós estamos gerando muitos dados, né? Nós temos o Big Data, então é muita informação, é muita coisa que a pessoa tem que aprender ChatGPT, tem que dominar essas competências, tem que não sei o que, tem que... O tem que, ele já desperta automaticamente, agora colocando o chapéu de psicóloga, né? Uma ansiedade, porque parece que eu estou devendo. Né? Eu tenho o quê? Eu já estou devendo, já estou saindo atrasado. Porque nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, a primeira coisa que eu dou dica é aprenda a respirar e fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então, eu olho para essas competências e eu penso assim, qual que se eu desenvolver primeiro já me ajuda nas demais? Já vi que você gosta desse sistema, né? Adoro esse sistema. Aí eu falo, opa, peraí. Se eu for mais criativo, e eu queria voltar um pouquinho nessa competência, né? Eu consigo me comunicar melhor, eu consigo desdobrar os problemas complexos em simples para eu poder lidar com eles. Então, peraí, como é que eu desenvolvo? Porque existe um mito de que a criatividade, ou a pessoa é um Steve Jobs na vida, ou ele nunca vai ser criativo. Não dá para desenvolver criatividade. Gente, dá para desenvolver qualquer competência socioemocional, soft skills, que a gente chama, competência relacional, desde que eu esteja disposto a pagar o preço. Então, a questão é que muita gente acha que criatividade é aquela ideia de $1 bilhão. Não. Nunca. A criatividade é quando eu faço uma pequena coisa diferente a cada dia, como você colocou. Por que a IBM, por que a 3M ficou famosa enquanto uma empresa disruptiva, inovadora, com qualidade, desde a década de 80, né? Porque ela aprendeu
que todas as pessoas, mesmo que eu não trabalhe no desenvolvimento de produtos, eu preciso desenvolver criatividade para eu ter uma cultura de criatividade. A história do post-it é clássica por isso. A história do post-it não veio, que é um carro-chefe, etc. Ela não veio da área de desenvolvimento de produtos. Ela veio de uma secretária que utilizava uma metodologia própria de se organizar. Então, eu diria, primeiro, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Segundo, organize a sua rotina para que você possa delegar. Quando eu chego numa empresa e algum gestor fala assim, eu não sei como é que eu vou te ajudar, porque eu não tenho tempo para nada, eu não consigo. Como é que vai ser isso de gerir pessoas? Porque tem gente que ainda acha que gerir pessoas é uma tarefa a mais que ele vai ter que fazer no dia, né? E eu falo, pelo amor de Deus, é uma maneira diferente de fazer o que você já faz, porque você já tem que fazer isso enquanto líder, né? Por favor. Então, uma das coisas que eu falo é respira. Pensa, o que eu posso melhorar pequeno? A criatividade está nas pequenas mudanças. E até mesmo em ir num restaurante diferente, pedir uma comida diferente, fazer um caminho diferente que te possibilita ver outras coisas. Porque se eu vejo outras coisas, quando eu tiver que relacionar problemas complexos, eu vou dizer, opa, peraí, eu passei num lugar diferente outro dia, eu vi que tinha um negócio assim, assim, assim lá. E agora? Né? Então, ela abre, expande a nossa visão. Eu acho que é isso que a gente precisa, no caso, né, para desenvolver a criatividade. E para lidar com a ansiedade, é você conseguir fazer uma gestão de tempo que você consiga respirar e dizer assim, eu não preciso dar conta de tudo, eu posso delegar algumas coisas, como você mesmo disse, né? Eu posso delegar algumas coisas que tem gente que é melhor que eu até para fazer aquilo. Por que não delegar? Ah, não, mas eu vou perder poder. As pessoas esquecem, liderança e poder ninguém tem, se o outro não te atribui. Ponto. Eu não sou líder, eu posso ser coordenadora, presidente, diretora, mas eu não sou líder se ninguém me vê como tal. Eu também não tenho poder, eu posso ter dinheiro, eu posso ter várias coisas, mas só tenho poder se o outro me vê como tal. E essa é a questão. Então, vai devagar, respira, né? Usa seu tempo de lazer como um ócio criativo, né? Já que estamos citando alguns autores aqui, né? E pensa, porque às vezes as nossas melhores ideias criativas não estão ali quando a gente, agora eu tenho que criar, vamos lá. Entendeu? Não é assim que acontece a vida. Eu queria contribuir. Posso falar? Opa! Eu acho que tem hora que a gente tem que voltar ao básico. Sim. Voltar a fazer o que é básico, né? E uma técnica muito interessante que era muito usada e hoje não é tão usada é a famosa agenda. É você organizar o seu dia, né? Logicamente, eu falar isso para essa geração atual, pegar uma agenda de papel e escrever seus afazeres aí, ninguém vai fazer. Só que hoje tem aplicativos. Eu uso muito um aplicativo do que tem tanto para iOS quanto para Android, que é um aplicativo de to-do, é aquilo que você tem que fazer. E ali, quando você coloca o que você vai fazer no seu dia, você organiza e a tendência é você conseguir fazer muito mais tarefas do que sem um aplicativo, do que ter uma rotina estruturada. Então, eu acho que você estruturar a sua rotina do seu dia, né? Então, assim, o que eu faço de manhã? Vou deixar aquelas atividades mais complexas para amanhã, mas eu divido o meu dia, divido a minha semana e meu mês com o objetivo de adquirir essas competências. Eu quero aprender uma nova língua, eu não tenho tempo. Às vezes, igual o Ronan colocou, você está ali dentro do carro, você pode colocar um fone de ouvido e ir escutando, e ir treinando. Então, eu acho que voltar ao básico, usar a velha agenda, não no formato de papel, mas dentro do celular, e você colocar o que você vai fazer em cada momento do seu dia. Eu acho que é uma técnica interessante, gratuita e que funciona. Porque eu vejo muito, Ronan, essa questão da ansiedade que você colocou é muito importante. Antes, quando eu comecei a dar aula, o aluno chegava e falava assim, professor, perdi o prazo da atividade, prorroga, deixa eu entregar amanhã. Sabe o que eu recebo hoje? Eu recebo muito mais alunos assim, olha, professor, tem uma atividade para entregar no dia 14 de junho, isso é verdade. Tem uma atividade para entregar no dia 14 de junho, eu não vou conseguir fazer. Eu falo, olha, mas você tem quase um mês aí, fica 15 dias para fazer. Não, eu não consigo. E é isso, mas por quê? O aluno cria, não, professor, mas você não sabe a minha vida, eu saio de casa a tal horário, eu faço isso, eu faço aquilo, aí eu vou e trabalho. Inclusive, dei uma aula sobre isso numa mentoria dessa. Falei, como você organizar o seu dia? Como é que você organiza a sua vida? Eu falei, estabelece momentos. Sabe? Então, olha, você não tem tempo ali durante a semana, você trabalha muito, então no final de semana, você para ali 1 hora e meia que você vai se dedicar exclusivamente para aquela atividade. Sim. Então, hoje a gente está vendo o nível de ansiedade, prova disso, se você pegar lá a lista dos medicamentos mais vendidos, boa parte ali é tarja preta, pessoas procurando solução para essa famosa ansiedade. E às vezes uma readequação do seu dia, você consegue ser muito mais produtivo e consegue entregar mais resultado.
De fato, a Cíndia falou, você está confirmando, assim, de fato, tem uma coisa assim, só as pessoas só vão mudar se elas quiserem, né? Ponto final. E se a pessoa continuar sendo vítima das circunstâncias, nunca ninguém vai mudar, não adianta, independente da geração, né? Sim. Talvez a gente está falando dessas gerações mais novas, estão vivendo um mundo diferente e tal, e o jeito deles lidarem com mudança é diferente, menos sistemático, Sim. mais aleatório e tal. Mas fim do dia se eu quiser gerir o meu tempo, eu tomo uma decisão e faço gestão. Como? Né? Eu tomo uma decisão. Então, acho que tem esse lado também, que os psicólogos podem explicar muito mais sobre isso, né? Eu quero até dar uma dica para você, que dá audiência aí, sobre gestão do tempo. Eu uso pessoalmente, um dia eu posso voltar aqui e falar, é aquele método do Getting Things Done. Eu sou engenheiro, eu tendo a fazer uma abordagem das coisas mais sistemática, assim, com métodos e tal. Eu adoro esse livro do David Allen lá, de David Allen, é famoso, é um best-seller mundial, Getting Things Done, né, que é um sistema para você gerir a sua vida, né? E eu uso o Evernote como um aplicativo para poder fazer o sistema funcionar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas fica a dica aí, num outro episódio, quem sabe, eu mostro o meu sistema, como é que eu faço aqui a gestão do tempo, porque o princípio que ele diz é o seguinte, você tem que pegar tudo que você tem, esses afazeres na sua mente, que está ocupando o seu cérebro, que você tem que ficar lembrando e depositar num sistema que você confie, que vai te entregar aquela informação de volta no momento que você precisa. Ou você pode acessar quando você necessitar, no caso de não ser nada temporal, né? Então é legal, depois uma hora eu volto aqui para falar, mas eu quero caminhar numa outra direção aqui, e aí eu vou provocar aqui. Cíndia, olhando agora a liderança, né, pensando aqui no papel do líder, e pensando em hard soft skills, eu tinha feito uma anotação aqui, qual é o tipo de liderança, vamos falar um pouquinho, o pro líder que está nos ouvindo agora, qual é o tipo de liderança que é necessário para poder guiar, para poder dirigir esses times, para poder desenvolver? O que esse líder agora, 2, 3 coisas assim que ele precisa se atentar? Você falou aqui de competência, de comunicação, você falou de desenvolver pessoas e tal, você falou de ser criativo. Agora, pensando na exerção, no exercício, né, do papel do líder, o que esse líder precisa cuidar? 2, 3 coisas que, olha, você é líder, 3 coisinhas que ele pode fazer para lidar com isso. Primeira coisa, ele precisa dar tempo de qualidade para conhecer suas equipes. Por quê? Porque ele vai poder delegar para cada um deles o que cada um faz de melhor e etc. Quando ele delega isso, sobra mais tempo para ele cuidar do estratégico. Uma das coisas que acontece muito com os líderes é que eles ficam presos em coisas operacionais. E aí eles não se desenvolvem. Então, quando eu dou um tempo de qualidade, além da pessoa se sentir reconhecida, respeitada, conhecida também nos seus sonhos e etc., eu entendo a potencialidade, eu desloco para ela uma coisa que eu poderia fazer, respeitando a forma como ela faz, dentro dos procedimentos, é claro, e eu me libero para ser mais estratégico. Uma outra coisa imprescindível para um líder, ele tem que ser verdadeiro, autêntico. Não existe a história de que a empresa está passando, tem uma grande multinacional do agro, eu atuo muito nisso, né, que vai demitir 10% do seu público global. Agora, já saiu a carta e tal. Né? Então não adianta eu virar para o meu líder e falar assim, eu tô na lista? Aí ele fala assim, não tem lista nenhuma não, imagina, não vai chegar aqui isso não. Não é uma verdade. Então, eu preciso, para ser líder, eu tenho que ter coragem de me posicionar, doa quem doer. Porque é um preço caro e é solitário. Então eu tenho que virar e falar assim, Marcos, teremos desligamentos, eu ainda não sei, e quando eu souber, eu tenho que passar essa informação para todo mundo ao mesmo tempo. Pronto. Eu tenho que ser transparente. Autêntico. Ninguém aguenta mais fake book, fake news e fake leader. Não dá mais. Fake leader, gostei. Né? Não dá. Então, assim, é o seguinte, eu posso, eu falo, eu não posso, eu falo, eu não posso te falar e pronto. E se a pessoa tá presa na quinta série, porque tem isso, né? Tem gente que tá lá trabalhando, tem seus 20, 30, 40, 50 anos, mas ficou presa na quinta série. Saiu da quinta série, mas a quinta não saiu. O que eu tô querendo dizer? Emburra, pega ranço, fala pelas costas, cria confusão. Outro dia uma empresa falou, Cíndia, como é que eu cuido da fofoca? Eu falei assim, seu líder contribui com ela? Porque se ele contribuir, eu já nem vou, porque eu não tenho onde fazer. Então, ele precisa ser autêntico, falar, lidar com a realidade mais dolorida que seja, aprender a fazer conversas difíceis. Tem um livro sobre isso agora, Conversas Difíceis, né? Porque conversas difíceis trazem relacionamentos fáceis, simples. Agora, se eu não sei ter conversa difícil, eu não sou um verdadeiro líder.
E uma outra coisa, aí ele precisa delegar para ele poder ser mais estratégico, essa é a primeira que eu falei, né? E uma terceira coisa importantíssima para um líder, ele tem que estar antenado com o negócio. Ele tem que sair na frente, ele tem que estar olhando, opa, peraí, esse concorrente vai entrar no mercado, eu preciso conhecer dele. Não importa onde que ele pode estar no financeiro, ele pode estar no marketing, ele pode estar em qualquer lugar. Ele tem que estar antenado com o que acontece no mundo bunny que vai impactar o negócio, né? Sim, faz Então, sentido. para ele ser um verdadeiro líder, porque aí nós já estamos falando de uma organização estrategicamente orientada para holismo, para sistêmico. Então, assim, eu não estou presa, eu sou de RH. Eu não vou ficar presa ao RH, as pessoas, o desenvolvimento. Não, peraí. Se está acontecendo uma guerra lá na Rússia, e essa guerra, eu tenho uma matéria-prima que depende da Ucrânia, e essa matéria-prima não vai chegar, que eu vou ter problema, meu vendedor vai vender, eu não vou entregar, a produção não vai... Blá, 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 blá. Eu tenho que estar entendendo disso. Né? Não é porque eu estou no RH que não me importa quem são meus clientes, como é que está o mercado e não sei o quê. Então, um verdadeiro líder, ele tem que estar antenado sistemicamente. Ele tem que sair da caixinha dele, né? Porque aí ele vai ser... E aí vamos perguntar. A pergunta pro CEO agora. Gente, a pergunta é pro CEO, tá? Vamos inaugurar esse quadro. Vamos inaugurar. Pergunte ao seu. Pergunte ao CEO. Gostei, vamos Pergunte colocar ao isso, seu. viu? Vamos colocar esse depois. Tem- Ô, produção, É. vamos colocar aí depois. Gostei dessa ideia. É. Vamos- Pergunte ao CEO. Já vamos inaugurar hoje, vai. Ai, gente, isso é criativo, tá vendo? Olha aí. É. Tá praticando as competências Aí, lá, professor aí. Lucídio. Olha aí a história. Então, a pergunta ao CEO. Se eu tenho um colaborador desse, ou não, que é uma pessoa proativa, que é essa pessoa que busca, etc. Em qualquer área que ele tiver, se você pensar numa pessoa para liderar um projeto estratégico para a companhia, ele vem à sua mente? Na hora. E não só isso, eu mapeio essas pessoas naturalmente enquanto estou relacionando na empresa o tempo todo. A gente aprende, né, a observar comportamentos, porque você não, as pessoas, os futuros líderes estão na operação, resolvendo problemas no dia a dia, sendo proativos, eles têm atitude, eles lidam com as situações difíceis de uma outra forma. Eles são positivos, são pessoas que lidam, né, com a dificuldade de uma forma, com um olhar de oportunidade. São pessoas que estão sempre dispostas a ir um pouquinho além, né? Não é a pessoa que está trocando tempo por dinheiro. Você percebe isso, né? Assim, é um jeito ruim de falar, mas muitas pessoas estão hoje, né? Talvez não é culpa direto só dela, obviamente as pessoas fazem escolhas, aí vem cultura, aí vem liderança. Às vezes um líder ruim faz com que as pessoas, na ambiguidade, optem pelo interesse próprio. Mas a minha resposta direta é, obviamente, faço isso com frequência, né? Mapeio pessoas e procuro dar oportunidade para essas pessoas. E esse conceito de promover internamente antes de contratar também é uma coisa que eu gosto muito, porque as pessoas que estão dentro de casa já vêm com a cultura, né, já intrinsecamente, né, já vivendo elas ali, já vem embarcado isso. Então, eu acho excelente, né, excelente. Então, que conselhos que eu dou, por exemplo, para os meus líderes, para ajudar eles a lidar um pouco com o que você falou, né, sobre como é que eu vou ser autêntico, garantir que as pessoas estão sendo desenvolvidas. Tem várias coisas para fazer, mas tem dois que eu acho que são muito importantes. Primeiro, faça reuniões regularmente com as pessoas do seu time. Regularmente. O que é regularmente? Ou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês. Talvez você tenha um time muito grande, você não consegue estar o tempo todo, mas dedica uma hora, 45 minutos para aquela pessoa ter a agenda dela com você. E não a sua agenda de líder, onde você vai cobrar, ver os indicadores do negócio, você quer saber se a pessoa fez o que ela tinha que fazer. Não, é a agenda da pessoa, é como é que eu líder, posso ajudar você a se desenvolver. Então, é aquele encontro, aquela reunião 1 a 1, individual, isso é muito importante, criar esse momento, porque ali você escuta a pessoa, e se você praticar a escutativa, né, de falar bem pouquinho, 10, 20% do tempo você falar e deixar a outra pessoa falar, e você realmente está ali para escutar, sem celular, sem nada, olhando para a pessoa, às vezes até mesmo remotamente, dá para fazer, né? Isso vai te ajudar a perceber características nessa pessoa, que aí sim você vai poder ajudar ela, espaço para desenvolver, né? Você vai poder ajudar. E uma outra coisa aí, a Cíndia falou, é falar francamente, com respeito, e esclarecer expectativas.
Então, assim, você tem que falar francamente. Você não vai construir confiança se você não falar francamente com as pessoas. E às vezes dói, às vezes, né? É o que você falou, é solitário, às vezes tem notícia difícil para dar, então, mas falar francamente, pelo menos, e com respeito, pelo menos as pessoas absorvem isso de uma forma que elas percebem o seu interesse, né? E esclarecer, claro, expectativas. São coisas que ajudam a construir esse ambiente de confiança e vai criando um vínculo onde, num ambiente de confiança, a pessoa se deixa ser desenvolvida. Ela se interessa por isso e aí sai do que eu chamo da zona cinza, onde a pessoa está trocando tempo por dinheiro, para uma zona azul, que é onde as pessoas estão engajadas. Aí elas podem ser criativas, elas estão interessadas, envolvidas em fazer esse projeto, né? Dá um exemplo aqui do Bruno. Quando eu trouxe ele aqui para o projeto do IPOGcast, você via a paixão dele, tá ali, né? Você via ele, olhazinho, o coração dele saía para fora, assim, para fazer um negócio. Pegou o negócio aqui, não tinha nada, né? Mas um projeto diferente, desafiador, assim, de montar isso aqui. Então, vocês estão vendo isso aqui foi feito em 30 dias. Essa obra inteira aqui, tudo isso aqui e tal, né? Então, o Bruno está aqui, o Bruno está na produção, né? Já fazendo aí um agradecimento, né? Ele é o típico, né, talento que está aqui, que você jogou a abacaxila para ele, preciso fazer um negócio aqui para começar um projeto que eu quero fazer aqui com os nossos, né, coordenadores, professores, levar informação de valor para a nossa audiência. Esse é o típico projeto. Então, é um exemplo. Não sei se eu respondi o quadro aí. Pergunta para o senhor, mas eu gostei desse quadro. Nós vamos abrir mais. Pergunte ao senhor, ficou bom, né? Ficou ótimo. A criatividade de exercício. Bom, caminhando aqui para o final, assim, tenho 2 perguntas aqui para a gente encerrar e organizando aqui já um fechamento. Professor Marcos, falando aqui agora do candidato, né, que tá em busca de se inserir, de se recolocar, uma pergunta para os dois, eu queria ouvir os dois sobre isso aqui, né? Aquele candidato que está querendo se recolocar no mercado, a gente vai ver isso, né, com mais frequência, com todas essas mudanças, pessoas vão, né, saindo de uma posição, porque vem a tecnologia, ou vem um fator A ou B, ou tem realmente layoff e tal, e as pessoas estão se recolocando. Pensando nisso, como é que esse cara tem que se chegar numa dinâmica de contratação? Como é que ele tem que lidar com isso? Como é que ele pode estar mais bem preparado? Vamos pensar desse lado agora, né? E aí, podemos começar com a Cindy, você. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque talvez tenha alguém na nossa audiência que fala, puxa, tudo isso aí, as empresas estão procurando por pessoas assim, né? Estão valorizando. Como é que essas pessoas podem chegar lá, né, nesse momento e performar bem e poderem, né, eventualmente se destacar? A primeira dica que eu dou é o conceito do Conrado, inclusive, que seja um lifelong learner, ou seja, uma pessoa que aprende ao longo de toda a vida. O que eu estou querendo dizer? Hoje, a gente tem a felicidade de poder aprender, não só com livros ou nos ambientes formais que são muito importantes, mas a gente aprende com o meme da internet, a gente aprende com o colega, a gente aprende. Então tenha abertura ao aprendizado. Busque fazer todos os tipos de curso. Cursos gratuitos, cursos pagos, cursos de curta duração. Vou trazer uma informação que vai ajudar. Foi colocada em pauta, né, no Congresso de Singapura, em fevereiro desse ano, uma requalificação, que eles querem uma verba para pagar faculdade para todas as pessoas que têm mais de 40 anos fazerem uma nova faculdade. Porque eles acreditam que se ela se formou com 20 e poucos anos, então agora, 15, 20 anos depois de tantas mudanças, né, ela já não, aquilo que ela aprendeu na faculdade já não vale mais tanto no mundo hoje. Então, para eles continuarem sendo um país tão tecnológico, tão inovador, eles precisam requalificar as pessoas voltando para os bancos de graduação. É um projeto nessa linha. Se vocês quiserem, depois eu deixo o link dessa, quando pleiteiam isso, né, no congresso lá. Então, a gente precisa estar constantemente se capacitando. Escolhe. E outra coisa, pensar que eu tenho para minha carreira um plano A, um plano B, um plano C e um plano D. Então, uma das formas mantém seu LinkedIn atualizado. O LinkedIn é sim uma excelente ferramenta de contratação e de busca. Nós do RH usamos muito o LinkedIn. Então, mantém seu LinkedIn atualizado. Segundo, atualize fazendo cursos. Então, existem vários tipos de cursos que você pode aprender. Outro, pratique isso. Mas eu não estou trabalhando. Faça ações voluntárias. O mundo está precisando muito disso. Quando você atua voluntariamente, você coloca em prática uma habilidade que pode ser que a empresa precise e valorize. Ainda que você coloque isso numa igreja, numa escola, num ambiente que talvez não seja aquele que você quer trabalhar. Mas você está praticando, transformando.
Olha, informação por si não vale nada, eu preciso transformar em um conhecimento prático, aplicável, né? E uma outra dica que eu dou no processo seletivo é: tenha essa postura otimista de uma energia boa de que vai dar certo. Porque às vezes a pessoa chega muito nervosa e chega assim, olha para os outros candidatos, às vezes é uma dinâmica que tem várias pessoas, mas eu não vou conseguir, olha o fulano, como é que ele tá e tal. Não pensa isso, você é a melhor pessoa do mundo se aquela vaga for para você. Então, se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Sua mãe, talvez, né? Então, acredite. Até para ser um líder, eu quero reforçar o que você disse, Ronan. É importante eu ser um líder positivo, otimista. Porque se um colaborador chega e fala, nossa, parece que vai ter demissão, nossa, o mundo tá difícil. Ele, vai mesmo, eu tô pensando se eu vou ser o próximo. Acabou, né? Então, no processo de contratação, a energia, o quanto você se preparou e o quanto você está disposto a entregar, faz toda a diferença. Legal. Quer completar, Marcos? Quero. Eu vou pegar o que a Cíntia falou e vou complementar e acrescentar. Eu acho que duas características muito interessantes assim, que eu falaria para quem está no processo seletivo e quem está buscando uma recolocação. Primeiro é, que a Cíntia colocou, não parar de aprender. Aprenda cada vez mais, né? Então, assim, o conhecimento sempre vai ser útil. Então, seja um curso de graduação, um curso de pós, um curso de aperfeiçoamento profissional, nunca pare de aprender. Porque se a gente pensa na cabeça de quem está fazendo um processo seletivo, ele vai olhar o currículo, vai olhar o LinkedIn e vai falar assim, nossa, tem 10 anos que essa pessoa terminou a graduação. De lá para cá ela não fez nenhum curso. Então, aquele candidato já vai ser visto com outros olhos. Agora, aquele candidato que está sempre buscando a requalificação, sempre buscando um curso, fazer uma pós, uma graduação, mudar um pouco de área, tentar fazer algum outro curso, isso vai enriquecer muito o currículo dele. Então, isso vai fortalecer. E uma outra questão que eu queria colocar é que essas 5 competências que a Cíntia colocou, né, essas dicas lá do Fórum Econômico Mundial, eu acho que no processo seletivo que você vai fazer, você tem que arrumar uma forma, em todas as fases, de mostrar como você trabalha com aquelas competências. Não só no currículo, mas numa entrevista, numa dinâmica em grupo, porque são aquelas competências que são as competências primordiais, né? Comunicação, empatia e várias outras. Então, eu acredito que não parar de aprender, fazer mais cursos, né? E não só aprender, mas colocar aquilo em prática. Então, às vezes, a pessoa está... A Cíntia deu um exemplo muito bom. A pessoa está desempregada, ela pode fazer uma série de trabalhos sociais, e naqueles trabalhos sociais que ela vai realizar, ela trabalha para melhorar aquelas competências. Então, eu vou... duas dicas bem simples. Primeira, não parar de aprender. E a segunda, no processo seletivo, mostrar como você trabalha com aquelas competências. Eu acho que é isso. Sensacional, para mim faz todo sentido. Eu vejo isso na prática, assim, na minha carreira inteira, né? Desde quando comecei, tem algum tempinho já, né? Como fez a diferença. Eu sempre fui um ávido leitor, né? O que estava disponível para mim na época era livros, assim. Até hoje eu mantive esse hábito. Acho que hoje tem outros métodos de aprender, mas sempre fui um ávido leitor. E sempre fiz assim, lia um livro e tentava pegar aquele conteúdo e fazer alguma coisa com aquilo. E essa forma me ajudou a absorver muitas coisas. E eu fui gerando cases práticos de como aquela leitura, aquele conteúdo, gerou algum resultado diferente. Seja na carreira, na época eu era analista, comecei desenvolvendo sistemas, apesar de ser engenheiro civil, sempre mexi com tecnologia, e fui crescendo na minha carreira. E hoje eu vejo, né, na posição que eu estou hoje, o quanto isso contribuiu, esse hábito de trazer leitura. E muitas das coisas que eu aprendi, que fui agregando, eu aplico hoje. Com o meu time, aplico hoje. Estou fazendo neste momento com eles coisas que 20, 10, 15 anos atrás foram sementes que eu comecei a trabalhar e, claro, ao longo do tempo fui desenvolvendo, né, e continuei na prática do Lifelong Learning. Então, eu acho que isso é uma dica essencial. Ler, sim, absorver. Não ser só o conhecedor profissional, né? Mas ser um aplicador profissional. Executar. Né? Botar na prática, tentar tirar uma lição daquilo, porque você vai ter história para contar. Né? Você vai ter história para contar para qualquer pessoa que você estiver procurando vender, né, a sua imagem, vender suas competências. Né? E essas histórias são que atraem quem está contratando. No meu caso, por exemplo, estou contratando um monte de gente aí, tá? Então vocês ficam ligados aí nas vagas do IPOG. Vocês ficam ligados aí. Boa dica. Tô ligado nisso. E é isso que a gente quer ver, assim. Como é que você resolveu o problema? Não, eu apliquei essa informação, deu certo assim, aprendi com isso, errei aqui, acertei acolá.
ninguém quer as pessoas perfeitas, quer as pessoas que estão aprendendo, que sabem fazer esse ciclo, né? Então, bem legal. Vou dar uma dica, posso? Vai. Gente, eu tenho ensinado todas as pessoas de RH e líderes a fazer um tipo de entrevista que chama entrevista por competência. Então, aprenda para você responder enquanto um candidato. O modelo por competência é baseado no CAR. O que é CAR? Contexto, ação e resultado. Eles vão te pedir situações onde você vai dar um contexto que aconteceu, a ação que você fez e o resultado. Tipo, quando você fez algo errado na sua carreira, me conte como aconteceu, o que você fez para consertar e qual foi o resultado. Então, comece a pensar que aquelas perguntinhas, quais os pontos fortes, quais pontos a desenvolver, conta da sua trajetória, por que você quer vir trabalhar aqui, a gente não vai usar muito, não. A gente vai usar situações, simulações reais. Então, já se prepara para isso. Não, eu vou confessar, né? Você sabe que eu tenho a minha planilhinha desse cara, né? Eu tenho, fui fazendo ao longo da vida. Teve um momento que eu tive que parar e fazer. Eu tenho lá um Excel com isso aí, citou o CAR, né? São o contexto, a ação e resultado. Resultado. A sigla que eu uso lá é outra, agora eu não estou lembrando aqui agora exatamente a sigla, mas é isso. Lá eu tenho todas as grandes iniciativas assim que eu vejo que os maiores resultados que eu pude colher profissionalmente, eu fui olhar qual era o contexto, olhei, organizei as ações, os resultados, eu tenho uma planilha, assim. E é uma dica importante para as pessoas terem isso. Sim. Eu estou dizendo assim, sim, profissionalmente isso me foi útil em vários momentos de entrevistas com, eventualmente, trabalhando com projetos, né? Hoje eu estou aqui no IPOG, eu sou conselheiro de outras empresas e tudo, e às vezes eu preciso dessa informação para se comunicar claramente o que foi que eu realizei na minha carreira. Exato. Então, essa excelente dica, você anotou isso, gente? Anota isso, porque são dicas preciosíssimas. E já que a gente falou aqui em Lifelong Learning e tal, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos cursos aqui, nós somos uma instituição de ensino e estamos envolvidos nessa jornada de preparar pessoas para lidar com esse mundo bunny. E aí temos aqui, vocês dois trabalham com, né, ensino, o Marcos aqui mais na área da graduação e a Cíntia mais na área da pós-graduação. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os nossos cursos que tem aqui, que o IPOG oferece, como é que isso se conecta aí com o mundo bunny, e depois a Cíntia fala um pouquinho também do gestão de pessoas, RH 4.0. Vamos dar um pouco de notícia para as pessoas, e aí elas vão ver aqui depois nossas redes sociais para poder consultar mais informações no nosso site e como é que você tem acesso a tudo isso daí. Tá bom? Bom, hoje eu atuo na graduação, eu coordeno 4 cursos, são cursos na área de gestão, coordeno gestão comercial, gestão financeira, gestão de recursos humanos e também administração, todos eles a modalidade EAD. E como que a gente trabalha com essas competências, com aquilo que a gente discutiu aqui hoje? Bom, vou falar algumas ações. Uma das ações que a gente trabalha muito forte são com atividades interdisciplinares. O que são atividades interdisciplinares? São disciplinas onde o aluno ele tem como resultado, como execução, como um trabalho prático, a aplicação do conhecimento das outras disciplinas. Então, a gente tem disciplinas mais teóricas, mas na atividade interdisciplinar, o aluno tem a possibilidade de juntar tudo aquilo que ele aprendeu no curso em um trabalho prático. Vou dar um exemplo de um trabalho prático. No primeiro período dos nossos cursos aqui, o aluno ele faz um diagnóstico organizacional. Ele vai para uma organização, aquela que ele está atuando, alguma outra organização, ele faz um diagnóstico, vamos dar um exemplo, ele vai fazer um diagnóstico da área de gestão de recursos humanos, ele vai fazer um diagnóstico da área de processo seletivo, ele faz o diagnóstico, ele é acompanhado por um docente e logo depois ele apresenta um plano de melhoria. Então, é uma forma de trabalhar com várias competências que nós discutimos aqui hoje. É uma forma de trabalhar com empatia, trabalhar também com a comunicação, a escuta ativa e várias competências que nós discutimos aqui. Além dessa atividade que a gente tem aí em cada semestre, o aluno tem acesso a isso, a gente também tem alguns eventos, jornadas de negócio, onde o aluno ele pode ter contato com empresários de sucesso, líderes renomados e empreendedores, e ali ele vai fazer o networking, que também é tão importante nesse mundo bunny. Então, tem uma série de atividades que a gente realiza aqui regularmente, justamente preparando esse aluno para esse mundo bunny. A gente não está acomodado, a gente sempre está olhando as tendências, sempre estamos mudando as matrizes curriculares com o objetivo de atender a esse novo mundo, esse mundo complexo, esse mundo frágil, esse mundo incompreensível. Então, são várias ações que nós estamos fazendo, além da atividade interdisciplinar, além do conteúdo das disciplinas. Por exemplo, hoje a gente tem um curso de gestão comercial que nós temos disciplinas de marketing digital e venda digital, né? É um conteúdo que alguns anos atrás não era tão relevante, mas hoje é relevante e a gente tem o nosso curso extremamente atual, trabalhando muito bem com esse mundo bunny. Legal. Então, temos aí várias opções aí dos cursos de graduação.
Cíndia, fala um pouquinho sobre gestão de pessoas, RH 4.0, nossos MBAs aqui. Nós temos um portfólio de MBA bem vasto, bem interessante, né? Uma programação para você fazer vários. Eu estou como responsável pelos MBAs de gestão de pessoas aí já há mais de uma década. Nós temos o Gestão de Pessoas por Competência, que vai trabalhar cada uma dessas competências no presencial, com turmas no Brasil inteiro. Qual que é o grande diferencial dos nossos cursos? Atualização curricular. Então, olha, hoje nós já trabalhamos home office, como é que eu trabalho no home office, como é que eu gerencio pessoas à distância, por exemplo, como é que eu tenho um RH Business Partner, como é que eu uso People Analytics para uma tomada de decisão de pessoas baseadas em números, em indicadores. Então, isso é muito importante. Nós trazemos também para o nosso MBA o que eu considero um diferencial, professores. E para ser um professor, ele precisa ter, é claro, a titulação, uma competência técnica, uma hard skill, vamos dizer assim, naquele assunto, mas, sobretudo, ele precisa ter uma competência relacional e didática para que ele consiga ajudar o aluno na transferência do conhecimento, e ele faz isso por meio da realidade de trabalho. São professores de mercado, eles aplicam, eles atuam, eles veem a dificuldade, e os alunos vêm buscando cases. Professor, como é que eu contrato uma pessoa que não vai me abandonar? E aí ele traz as experiências. Professora, como é que eu treino para essas competências e desenvolvo, então? E ele tem a experiência prática para agregar. Seja no RH 4.0, que é o nosso modelo remoto, para mim ele tem um diferencial, que é você conhecer pessoas e fazer network com o Brasil todo, fazer visitas técnicas, que a gente já teve uma pessoa de um estado indo para o outro e etc., tanto também no modelo totalmente gravado, que a gente tem gestão de pessoas e liderança positiva, que possibilita também. E o nosso objetivo é que você tenha cases reais para aplicar imediatamente em cada aula do seu MBA. A ideia é, segunda-feira, vai para a prática. Coloque isso em prática e conta com o nosso apoio. A gente tem apoio dos professores constantes, todos têm o WhatsApp, pedem livro, pedem uma dica e etc. Essa relação próxima ajuda muito também na transferência do conhecimento. Vem que você vai conhecer. Excelente, muito obrigado. Bom, vocês viram aí várias dicas dos nossos produtos aqui, dos nossos cursos, que tem várias modalidades. Se você quiser mais informação, tem aqui nas nossas redes sociais do nosso site mais detalhes para você. Eu acho que esse lado do case é bem importante. Procuramos ter professores com muita experiência de mercado para que você possa viver, né, em contato com eles, uma troca dessas experiências mais ricas e poder aplicar também o mesmo conhecimento que eles têm no seu dia a dia. Acho que esse é muito riquíssimo, sempre aprendi muito trocando experiências com profissionais. Acho que essa é uma ótima oportunidade para você exercer aí o lifelong learning. E eu queria agradecer Marcos e Cíndia, mais uma vez aqui pelo episódio, pela participação de vocês aqui. E foi riquíssimo para mim sair daqui com várias lições, anotei várias coisas e acredito que para a nossa audiência também foi um momento de poder exercer esse aprendizado contínuo, né? Muito obrigado pela parceria de vocês aqui, mais uma vez. Espero que voltem sempre, né? Vamos fazer. É só convidar, eu que agradeço. Entendeu? Depois eu vou fazer uma pergunta para o CEO. Eu vou ser a primeira a fazer pergunta para o CEO, né? Além dessa de hoje, gente. Agradeço muito e vamos marcar outros temas para a gente levar para essa audiência aqui, tá bom? Pode contar com a gente. Obrigado. Pode contar, muito obrigada. Muito obrigado. E para você, esse foi mais um episódio do nosso iPogcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Então, espero que você tenha gostado. E em breve voltamos aqui com outros episódios para desafiar aí, né, você a pensar diferente, promover debates inteligentes e ideias transformadoras. Um forte abraço para você. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.